Olá, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos estar trabalhando nesse momento a pregação deste domingo. Nós já tivemos pela manhã nossa escola dominical através do Zoom, coordenada pelo reverendo Rafael. Estudamos Romanos, foi assim bem proveitoso. E neste momento quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 8, que diz assim a palavra do Senhor: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A parte A do verso 8 nos diz assim: o amor jamais acaba. Eu quero nesse instante estar orando com os irmãos e pedindo a orientação do Senhor para que Ele nos ilumine nesse momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento onde nós lemos a Tua Palavra. Esteja, Pai, nos edificando, nos fazendo entender a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado pelo Deus que tem sido, um Deus salvador, mas também um Deus protetor, um Deus perdoador. Nós solicitamos nesse instante a iluminação do Teu Santo Espírito para que venhamos a entender Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já colocamos na pastoral do boletim, sobre que o amor ele é um dom supremo, e quando nós pensamos a questão de amar não é algo fácil, né? Se nós pensarmos, muitas vezes nós temos dificuldade em amar os nossos irmãos de sangue, os nossos irmãos. Alguns têm dificuldade de amar os pais, primos, tios, quem dirá um estranho, quem dirá o próximo. Então amar é uma tarefa que ela não é fácil. E John Stott ele diz assim: amar não é fácil, contudo a fé cristã, falando de John Stott, ele diz, é fundamentada no amor de Deus pelo seu povo e no amor do seu povo um para com o outro. Se nós olharmos o que Jesus diz a respeito do amor, em João 13:35, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é a condição? Se tiverdes amor uns aos outros, os uns pelos outros, né? Então, amar não é fácil, mas Deus não nos deu uma tarefa impossível. E muitos até faz uma comparação que o amor é um sentimento, o amor é você gostar, o amor é você sentir. E eu até, na pastoral do boletim, coloquei o seguinte ponto, que por muito tempo, quando eu li essa passagem, eu observava essas 15 virtudes do amor, que pareciam que eram inatingíveis. Não tem como eu atingir isso, né? Se eu atingir 10, vou falhar um. Se eu atingir 14, vou errar em um. E vai ficar desejado. E parece que era realmente uma utopia pensar que você conseguiria preencher todos esses, digamos assim, requisitos, colocando assim realmente o teu esforço humano, né, dentro de uma perspectiva humana. É claro que eu não conseguiria. Mas John Stott ele coloca assim que realmente amar não é fácil. E nós sabemos que não é fácil. E eu gostaria de estar trabalhando como primeiro ponto da nossa meditação, que amar não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Quando alguém discorda de nós, quando discordamos de pessoas, quando nós somos injustiçados, quando nós, dentro de um desencontro, uma divergência, nós temos aquela convicção que nós estamos certo. É fácil amar. Quando muitas vezes é contrariada a nossa vontade, não é fácil. Porque nós temos sempre essa tendência de, muitas vezes, de revide, de vingança, de mágoa, de acumular aquilo que te feriu
e trabalhar isso que vai gerando muitas vezes mágoa, vai gerar amargura. E como trabalhar essa questão? Mas não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. A Bíblia nos dá vários exemplos de amor, né? O apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala na sua carta, nós vimos hoje pela manhã, né? Em Romanos 12, ele fala assim, a partir do verso 9, o amor seja sem hipocrisia. O que é a hipocrisia? Até nos tempos bíblicos, nos tempos da igreja primitiva, melhor dizendo, a hipocrisia era aquela ação que a pessoa fazia no teatro, em representar alguma pessoa que não era ela. Ela fazia de conta ser uma pessoa. E nós vemos hoje, por aí, né, dentro da nossa modernidade, pós-modernidade, nós vemos as novelas. As pessoas representam um papel se passando por outras pessoas, mas não são essas pessoas que elas estão passando por ela. Elas estão representando. E quando Paulo escreve, ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Você não pode fingir o amor. O amor tem que ser sincero, o amor tem que ser algo de coração, algo do interior. O amor seja sem hipocrisia. E ele vai adiante, ele diz assim, detestai o mal, preferindo-vos em honra uns aos outros, apegai-vos ao bem. Então o amor é você querer o bem do próximo, independente quem ele seja. Se ele está dentro da tua simpatia, se ele não está, se ele te fez um mal, se ele fez um bem, o amor é independente dessa circunstância. Como eu disse, o amor é realmente você estar disposto a amar. O amor é o dom supremo que Deus nos ensina. E quando nós olhamos na atitude de Cristo, na atitude do nosso Deus Pai, que nos afirma no verso 16 de João 3, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo aqui, pessoas, de tal maneira, esse amor foi tão grande, foi tão especial, foi tão forte, que ele amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pela palavra de Deus nós sabemos que nós somos, caminhamos para a perdição. Nós caminhamos para a condenação, porque os nossos primeiros pais romperam a comunhão plena com Deus. Então nossos primeiros pais pecaram e nós recebemos essa herança pecaminosa, a nossa herança pecaminosa. Então é necessário que nós nos arrependamos e confiamos em Cristo como Filho de Deus. Então nós vamos entender esse amor que ele mandou ao seu Filho para morrer, para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Então nós percebemos nisso o amor de Deus. Então, o primeiro ponto, amar não é uma tarefa fácil. O segundo ponto, conhecendo a prática do amor. Eu quero trabalhar com 3 pontos com vocês, subtemas desse segundo item, que amar é uma decisão. É uma decisão. Pronto para amar. Disposto a amar. Pronto para, disposto a fim de amar. É uma decisão. Eu vou amar. E pode até parecer algo assim bem estranho, mas como você pode dizer que você vai amar se você não consegue? É claro, com a ajuda daquele que nos amou primeiro. Mas é isso mais para frente nós vamos ver. Então, conhecendo a prática do amor, amar é uma decisão. Amar é se envolver. Não tem como você demonstrar o amor se você não quiser se envolver. Nesta última quinta-feira, dentro do programa da Prefeitura Mesa Solidária, onde nós acompanhamos, como um trabalho da Ercília também, e eu levei o violão e as pessoas, os moradores de rua estavam almoçando nas mesas, eu cheguei com o violão e pedi licença se podia sentar e cantar uma música. E eles falaram que sim, pode cantar. E eu cantei uma música cristã. E depois que eu cantei, o rapaz pensou e disse para mim assim, você quer ouvir a minha história? E eu disse sim. Deixei o violão de lado e ouvi a história. Independente se pudesse fazer alguma coisa para ele ou não, ou pudesse dar um conselho ou até uma ajuda, mas ele me pediu, você pode ouvir a minha história? Então amar é você se envolver, amar é você ouvir.
Amar é você olhar no olho. Amar é você envolver-se. Amar, até uma redundância, mas amar é você demonstrar amor. Amar é você dar atenção. Amar é você ter compromisso. E muitas vezes tudo que nós não queremos é ter compromisso com as pessoas. Porque nós não temos tempo para as pessoas. Nós não temos tempo de nos envolvermos. Isso dá trabalho. Isso toma o nosso tempo. Isso faz com que nós temos que ter uma dedicação maior. Conhecendo a prática do amor. Se nós olharmos lá a narrativa de Lucas 10, do verso 25 ao verso 37, nós vamos observar que vai um intérprete da lei conversar com Jesus. E ele chama Jesus de mestre. Diz: mestre, que farei eu para lhe dar a vida eterna? Ou seja, mestre, o que é necessário para ser salvo? E como faremos para ter a vida eterna? Se fosse vindo de uma pessoa comum, até poderíamos entender que ele realmente não saberia, ele queria a informação. Mas nos diz o texto que o intérprete da lei é aquele que lê a lei, aquele que interpreta, aquele que fala para os outros o significado da lei. Como que esse homem não sabia qual o caminho para a vida eterna? E diz o texto que ele foi até Jesus a fim de prová-lo, com pergunta capciosa para ver se Jesus iria errar em algum ponto. Então ele pergunta para Jesus: mestre, como terei a vida eterna? E Jesus responde, diz assim para ele, já sabendo que ele é intérprete da lei, diz a ele: você conhece a lei? Sabe interpretá-la? E ele diz assim: sim. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Nós devemos amar o Senhor. E amar o próximo, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus olha para ele e diz assim: respondeste bem, você acertou na resposta. Faze isso e viverás. E ele ainda não se contendo, ele ainda não é satisfeito, melhor dizendo, ele não satisfeito com a resposta de Jesus. E ele vai se justificar e dizer assim, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Voltamos, é o intérprete da lei perguntando isso. E daí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Certo homem vinha de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele foi agredido por salteadores, por ladrões, que bateram muito nele, causando muitos ferimentos, deixaram ali semi-morto. Nós conseguimos imaginar uma pessoa semi-morta, desacordada, quem sabe com dificuldade de respiração, com muitos ferimentos, quem sabe até perdendo sangue, ou desfigurado de tanta agressão. E nesse caminho passou um sacerdote também. E passou de largo, olhou o homem e não quis ajudar, não quis nem se envolver. Depois veio um levita, também no mesmo caminho de Jerusalém para Jericó. E ele olha o homem e passa de largo. Depois vem um samaritano. E quando Jesus dá o exemplo de samaritano, é algo de propositadamente, porque o samaritano, os judeus tinham um ódio muito grande dos samaritanos. E eles consideravam até os samaritanos menores do que cães, em termos de consideração e valor. E vai aquele samaritano, e ele viu o homem caído, ele se compadece. E não somente compadece, mas ele vai até o homem e diz ali que ele usa óleo, que ele usa vinho, que ele limpa as suas feridas. Põe o homem no animal que ele está, ele desce do animal e leva o homem até uma hospedaria. Ele passa a noite com o homem, cuidando das suas feridas, alimentando e junto dele. No dia seguinte ele precisa seguir caminho. Ele diz ao dono da hospedaria: cuide desse homem para mim, por favor. Lembrando que ele não conhecia o homem, não sabia quem era o homem. E quando eu voltar por esse caminho, eu vou restituir tudo aquilo que vocês gastarem com este homem. Terminada essa parábola, esse conto, Jesus pergunta ao intérprete da lei: quem era o próximo desse homem?
Ele poderia ter respondido o samaritano, mas até a palavra samaritano eles não professavam esse nome. Que muitas vezes lhe causavam um asco, indignação, mas ele diz assim, foi aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus disse para ele, fazer isso, então vocês também. Ajam assim. Nós podemos considerar assim algumas justificativas pela atitude do sacerdote e do levita. Quando as pessoas voltavam, eles iam para Jerusalém adorar. E quando eles voltavam, o caminho, a distância de Jerusalém a Jericó era mais ou menos entre 20 a 25 quilômetros. E era um caminho que era entre as montanhas. E lá embaixo era bem estreito, difícil de correr para um lado ou até difícil de você escapar de alguma emboscada. E era um lugar muito comum, as pessoas eram roubadas, eram assaltadas. E então, segundo o costume e a tradição da lei, depois que você fosse a Jerusalém, cultuar, prestar o teu culto, apresentar o teu sacrifício, se purificar, você não poderia tocar em alguém morto ou semi-morto por causa da contaminação que você já tinha se santificado. E nós podemos entender que não só o sacerdote foi a Jerusalém adorar, mas o levita também foi a Jerusalém adorar. E nós entendemos, agora estamos conjecturando, que também o samaritano também foi adorar. Então ele quebrou a lei? Não. O amor está acima da lei. Por isso que eu disse para os irmãos que amar é uma decisão. Amar é se envolver. O amar é dar atenção. Amar é ter compromisso. Amar é você gastar tempo, ou seja, investir tempo na tua relação com o próximo, no sentido de ajuda, no sentido de ouvi-lo. E nós podemos tirar essa lição, né, que o amor ele está acima da lei. Se você pratica o amor, você cumpriu a lei. Por isso que quando Jesus fala aos seus discípulos que através do amor todos conhecerão que eles são discípulos de Cristo. E nós muitas vezes temos a plena convicção que nós somos cristãos, e realmente o somos. Quando nós colocamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos Ele como Filho de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, mas a vida cristã é mais que isso. A vida cristã é prática, a vida cristã é um exercício, a vida cristã é uma renúncia a cada dia, e nós devemos pensar nisso também. Então, quando o intérprete da lei perguntou para Jesus ainda a respeito de amor, que para você ter a vida eterna você deveria amar a Deus e também amar o próximo, e qual era a medida desse amor? E quem era o próximo? O próximo é aquele que estiver literalmente próximo. Próximo do lado de um ponto do ônibus, próximo do outro lado da calçada, próximo vizinho do lado, próximo àquele que nós encontramos no caminho, próximo àquele com quem nós trabalhamos, próximo àquele com quem nós estudamos, que nós dividimos a carteira da escola, próximo àquele que está próximo. E nós temos conhecimento da palavra de Deus, no sentido de que por nós mesmos nós não temos condição, mas nós confiamos naquele que tem condição. E é nisso que nós podemos cumprir aquilo que 1 Coríntios 13 ele diz assim, né? Que o amor, voltando aqui no texto que nós lemos no início, né? O amor ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. E aí ele vai relatando. Então eu só quero recordar com os irmãos, o primeiro ponto que eu trabalhei com os irmãos foi que amar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Segundo ponto, conhecendo a prática do amor. Essa parábola do samaritano nos dá uma dimensão assim realmente tremenda a respeito da prática do amor. E o último ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é como conseguiremos amarmos uns aos outros. De que maneira? Tem um texto bastante conhecido que está lá em João 15, versículo 5, onde Jesus fala a respeito da videira. Ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos.
todo aquele que está em mim produz fruto. Vamos estar olhando certinho para que nós venhamos a falar de uma maneira bem correta no que diz o texto. João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós olhamos alguma coisa pesada demais para nós, no sentido de amar, no sentido de liberar perdão, no sentido de ter esperança, no sentido de ter fé, nós devemos focar a nossa vida em Deus. Nós estarmos ligados nele, buscar as coisas do reino, e outras coisas nos serão acrescentadas. No que diz respeito à capacidade de pedir aquilo que o Senhor de realizar aquilo que o Senhor nos pede. Ele diz assim, que ele é a videira, então ele é o centro. E a força que vem da videira para os ramos, que somos nós, vem de Deus. A videira e os ramos. Então, para nós internalizarmos e vivermos esse amor ágape, que é o amor de Deus, é necessário que nós estejamos ligados na videira, ligados em Cristo, ligados nele. Ele é a videira. Ele é a videira, a qual nutre os ramos, que somos nós. Sendo nutrido e alimentado pela videira, nós damos frutos. E quando nós produzimos frutos, o supremo agricultor, Deus, o agricultor da vinha, ele nos limpa para produzirmos mais frutos ainda. E de que maneira ele nos limpa? De como qual é a ferramenta que o Senhor usa para nos limpar? Através da sua palavra. Pela palavra de Deus nós somos limpos. Pela palavra de Cristo nós somos limpos. Então, como nós conseguiríamos? Quando nós olhamos várias passagens da palavra de Deus que nos pede ações, nos pede para que a gente realize a vontade dele, por nós mesmos nós não conseguimos. Parece que há alguma coisa que nós não vamos conseguir. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós fazemos proezas. Em Cristo nós realizamos a sua vontade. Só em Cristo, porque ele mesmo diz aqui no verso 6, no verso 5, ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. É difícil nós estarmos indiferentes com tudo que está acontecendo. Agora há pouco eu estava vendo o WhatsApp no grupo do Iguaçu, onde um senhor faleceu de Covid. Ele e a esposa, cristãos, foram visitar uma pessoa no hospital. Essas pessoas estavam com crise renal, não era com o Covid, não era do Covid. E ela estava com o vírus do Covid, não sabia, porque ela foi para o hospital com um problema renal. Pode ser que até tenha pego no hospital, mas nós não podemos nem afirmar isso. Mas o fato é que esse casal foi visitar essa pessoa que estava com problema renal e eles adquiriram o vírus. E o senhor faleceu. E agora ela mandou há pouco um áudio dizendo que ela agradece as orações, mas que o Senhor já está na glória com Jesus. Isso é amor. Eu não estou dizendo que amor é você ser negligente. Né? Ela disse, nós tomamos todos os cuidados, nós lavamos as mãos, nós não saímos, né? Fomos só para essa visita, nós usamos máscaras, e daí a gente vai pensar, então, porque era a hora dele. Independente da situação, é um gesto de amor que eles foram visitar uma pessoa no hospital. Então, amar é você se doar, amar é você se envolver. E nós não podemos ficar indiferente de tudo isso. Nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo não é somente um tempo para nós buscarmos todo o cuidado, mas é um tempo para nós refletirmos. Senhor, o que queres me mostrar em tudo isso? O que eu tenho que aprender, quem sabe, a dar mais atenção para minha esposa, a conviver mais com os meus filhos, a ter aquele momento mais com a família, é valorizar realmente a tua presença através do culto doméstico, é buscar a tua palavra, pois é ela que nos limpa,
é ela que nos capacita a desenvolver este amor, a colocar em prática. Quando nós pensamos, analisamos, que Deus revele para nós, nós começamos a andar no caminho. Que o Senhor possa estar nos abençoando enquanto igreja. Que nós possamos estar buscando esse amor que é um dom supremo. E embora nós sabendo que amar não é fácil, mas nós conhecendo essa prática do amor, e nós vamos conseguir realmente amar uns aos outros. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, estar ligando para o irmão. Eu até coloquei na pastoral do boletim que não precisa ser líder da igreja para você manifestar um gesto de amor e de carinho. E é preciso nós buscarmos, que às vezes até pode ser que um ato nosso a princípio não tenha nada a ver, mas para aquele que recebe é algo realmente tremendo. Fizemos também recentemente, na semana passada, a questão da... Foi até denominado caldo verde, mas não era caldo verde, era caldo de mandioca. Mas aquela ação lembrando para mostrar aos irmãos o nosso carinho. E eu até coloquei no boletim, assim como o caldo de mandioca nutre, nós estamos demonstrando para ser realmente nutrir na vida dos irmãos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa alegria no Senhor, o nosso compadecimento de tudo que está acontecendo, para que através desse amor seja suprido todas as nossas faltas, no meio da solidão, no meio da tristeza, no meio da ansiosidade muitas vezes por estar tanto tempo dentro de casa e não sair, mas é por uma boa causa. E quando tudo isso passar, nós vamos olhar para trás e vamos pensar, poxa vida, eu consegui passar por tudo isso. E o que ficou no meu coração como aprendizado? Que o amor é um dom supremo, que o Senhor nos ama, apesar de todas as coisas. Como nós lemos que o amor jamais acaba, no verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo dom de língua, cessarão, havendo ciência, passará. E nos diz o texto aqui que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. E que esse amor seja alguma coisa vivido, não somente sentido, mas vivido e desenvolvido e colocado em prática na nossa casa, no nosso lar, em todas aquelas virtudes do amor, que o amor é paciente. Você tem sido paciente na tua casa, com os seus, ou você tem sido super estressado, estourado. O amor, ele é benigno. Será que muitas vezes a gente não planeja assim, até mesmo não querendo admitir o mal muitas vezes? Somos maldosos nas nossas colocações, somos maldosos na nossa conversa. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Ele não se ufana, ele não se enche, ele não se promove, ele não se vangloria, né? Ele não se ensoberbece. O amor, ele não conduz inconvenientemente. E Deus nos mostra muitas vezes quando nós estamos sendo convenientes e quando nós estamos sendo inconvenientes. Quando nós temos o amor, nós não procuramos nossos próprios interesses. E eu fiquei até feliz que eu percebi de alguns irmãos que foram entregar o caldo de mandioca, eles me disseram assim, pastor, que gostoso poder dar, foi melhor que eu tivesse recebido, parece. Dar é melhor que receber. E na cada porta, olhar cada olhinho do irmão, tendo todo o cuidado ali com máscara, com álcool em gel, e nós passando ali a sacolinha da sopa como um gesto da igreja, que eles não estão sozinhos. Então, esse dar realmente, você não vive mais em torno de você mesmo, você vive em prol do próximo. Você olha no olho e pensa o melhor para ele. O amor, ele não conduz você para os seus próprios interesses. Ele não se exaspera. Ele não se ressente do mal. Eu fui prejudicado, então vou aproveitar uma oportunidade para devolver. Ele não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça. Alguém foi prejudicado que a gente não gosta, que até se tem declarado nosso inimigo, a gente diz, bem feito. Não. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade.
No amor nós sofremos tudo, nós cremos e nós esperamos e nós suportamos. Que o Senhor possa estar nos abençoando enquanto Igreja Presbiteriana da Vila Americana. Que a gente possa estar realmente pedindo a Deus para que Ele nos ensine a amar verdadeiramente como Cristo nos amou. Qual é o segundo mandamento que a lei nos diz? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor te dê uma boa noite, que o Senhor te dê uma boa semana na graça e na paz de Jesus Cristo. Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém? Eu quero ainda fazer mais uma oração. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, nesta noite. Que ela possa ter tocado, que ela possa ter atingido cada coração. Obrigado, ó Pai, nos exemplos tremendos que tu nos ensina a respeito do amor. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos estar vivendo este amor, se importando com o nosso próximo, se importando com o nosso irmão, que a gente possa viver esse amor para glorificar a Ti, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Ajuda-nos nessa missão difícil, mas possível, quando nós estamos ligados na videira, que é Jesus Cristo, o qual nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te ilumine e Deus te guarde. Seja uma bênção onde você estiver. Amém? Uma boa semana. Fica com Deus.